Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Bom, nono ano do Fundamental. Vamos lá, nono ano do Fundamental. Peguem o livro na página 207, por favor. Vamos lá, página 207. Eu gostaria que vocês lembrassem de que nós estamos estudando os regimes totalitários. Nós começamos com o fascismo italiano de Benito Mussolini, né? E nós falamos aí que os regimes totalitários, apesar de eles terem suas peculiaridades, porque afinal não existia só um tipo de regime totalitário, nós temos aí também o comunismo lá na Rússia, que nós já havíamos falado, né? Da desgraça que era. Também a gente está vendo agora outra desgraça acontecendo aqui na Europa, que é do fascinazi, tá bom? E o fascismo e o nazismo, eles tinham muitas semelhanças, né? Não é à toa que o nazismo só surgiu por causa do fascismo italiano, né? E o fascismo italiano, nós vimos aqui, ele é composto, né, de uma supervalorização da pátria e fazer tudo em nome dela, até mesmo os massacres que fossem necessários para garantir a ordem, a paz e a superioridade da população, o bem da nação, a exaltação praticamente idólatra, né, idolátrica do líder dessa nação, desse partido, do partido dele, tá? Que no caso da Itália era fascista. O Benito Mussolini era essa figura. E depois nós temos aí a, as questões, né, armamentistas e de guerra, né, que cada no sangue, a mentalidade também, que é formada dentro da população para que todos sejam adeptos dessa ditadura, e os inimigos do Estado que são extremamente perseguidos e mortos, e a propaganda, né, pela qual realmente vincula-se todo o sistema, tá bom? E aí nós agora estamos falando aqui do nazismo, né? O nazismo, ele é o mais terrível dos fascistas, né? Que já aconteceu. É algo que nós nunca vamos parar de falar. É algo que sempre é uma ferida da humanidade. É algo que nós falamos de traumas. Nós falamos de coisas muito pesadas. Nós falamos de um passado obscuro, totalmente obscuro, né? Porque, né, graças a Benito Mussolini, nós tivemos aí, né, também o Hitler que se inspira e escreve o livro Mein Kampf, que está aí no livro de vocês, na página 207, né, a foto desse livro. Esse livro, gente, só para vocês saberem, ele foi palco, né, de sempre era lido, relido mesmo, e até foi publicado aqui no Brasil, né, em português. Mas quando acabou a nossa guerra, e até hoje, tem toda uma investigação, e você já fique alerta se você achar esse livro. Gente, para vender em algum lugar, denuncie. Eu não estou brincando aqui. Eu estou falando muito sério. Denuncie. Por quê? Porque isso é proibido já por lei mundial, tá? Não pode. Esse livro não pode mais circular. Ele foi censurado, tá bom? Por causa dos perigos das ideias que ele apresenta, que forma a mentalidade de alguma pessoa e começa a se comportar como uma pessoa nazista e começa a trazer aí um neonazismo, que é um problema que existe no nosso Brasil também. É um problema que existe em outros países, né? O movimento nazista no século XXI. Pesquisa na internet sobre isso, coloca isso no YouTube para ver como isso é realidade. É perigoso, tá bom, gente? Então, só para a gente deixar bem claro sobre isso. Agora o conteúdo, né? Para a gente entender melhor como isso aconteceu, nós estamos falando aqui de uma Alemanha derrotada no final da Primeira Guerra Mundial. Todos nós lembramos do caos, como acabou a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Extremamente pobre, extremamente perdedora, aquele sentimento de fracasso, né? Mas, chegando o ano de 1923, o governo alemão não quis mais seguir o Tratado de Versalhes. Na época, quem era o chefe daquela nação, né, era o... Cadê, meu Deus? Cadê?
Não lembro. Ah, tá aqui, era o Guilherme II, o Kaiser Guilherme II, tá bom? O Kaiser é uma espécie de rei da época, né? Guilherme II, né, ele era mas que saiu do trono para dar à Alemanha a oportunidade de se tornar uma república, que foi conhecido como a República de Weimar. Weimar foi a cidade onde aconteceu essa república, era uma cidade muito grande, né? Então, é onde a Alemanha podia se tornar aí um país democrático. Só que quando nós chegamos depois de 23, o Hitler, que já era militar, que já era sobrevivente experiente da Primeira Guerra Mundial, que foi líder do partido que ele mesmo fundou, o Partido Nazista, que também era conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele que já tinha muitos adeptos, né, tentou um golpe em 23 para ocupar aí o trono digo assim, né, o poder, mas ele não conseguiu. Como ele na época não tinha tanta força como vai ter depois, ele acaba sendo preso por causa dessa intenção. No entanto, na prisão ele desenvolve, ele arquiteta, ele aproveita para, sabe, deixar bem organizadinho, bem bonitinho dessa vez, sem dar margem de erro a tudo que ele pensava. E aí nasceu o livro Mein Kampf nessa prisão, né? E aí ele elabora o tipo de sociedade perfeita que seria a Alemanha, como ela chegaria lá, né? E como seria um nazista, e como esse nazista seria a solução, o regime totalitarista ideal para a Alemanha, né? Ele queria trazer à Alemanha uma renovação, ele queria uma restauração, é o que vamos chamar de terceiro Reich. O Reich, né, é essa palavra que quer dizer restauração, união, força total, né? É, a Alemanha teve outros dois Reiches anteriores, só para vocês lembrarem. O primeiro Reich foi na questão do Sacro Império Romano Germânico, que é da Alemanha, houve toda uma subordinação dos países, né, vizinhos dele, né, até a França, para, né, manter ali os seus privilégios, aquela dinastia, as dinastias que ocuparam o trono desse império, né, até o século X, né, aliás, até o século XV, tá bom? Era algo realmente grande. Depois que ele foi fragmentado, depois do século XV, a Alemanha deu oportunidade para o segundo Reich, na pessoa de Otto von Bismarck, que era um político influente, né, e unificou todas as províncias da Alemanha e tornou ela de fato a Alemanha, né? Estamos falando aqui de uma Alemanha, mas não existia Alemanha como hoje a gente concebe, né? Na época do Sacro Império Romano Germânico era todo um território do continente europeu, né? Com o Segundo Reich se tornou uma parte realmente do que hoje nós concebemos. Com o Terceiro Reich, com Hitler, se tornou a Alemanha que nós concebemos geograficamente, como a gente vê no mapa mundi hoje, tá? Só para vocês entenderem por que se fala de Terceiro Reich. E aqui no livro de vocês, continuando na página 207, diz justamente o que era, basicamente, as ideias do Hitler. Era dizer que toda a culpa do Estado e da nação está no pior é por causa do liberalismo, do comunismo, do individualismo e dos judeus e todas essas pessoas comunistas desgraçadas que não estavam colaborando. Então, para o Hitler, ele pega a história. Olha que legal, olha como ele fez a ideologia. Ele pega uma história, ele modifica essa história dizendo que os judeus, por ocuparem muitos cargos públicos, ocuparem muito parte da sociedade, ficarem transitando, né, por aí, como ele vai dizer, né, eles ficavam só ocupando espaço, eles não tinham pátria exatamente, não tinham estado só para eles, né? Hoje nós dizemos que Israel é muito esse estado, mas mesmo assim os judeus não têm um estado unificado, né? Parte só deles, né? Então, para o Hitler, eles estavam se aproveitando e pela mistura de sangue e tudo mais, eles prejudicaram lá a origem da Alemanha, que era o Sacro Império Romano Germânico. Toda a glória do império desapareceu por causa dos povos estrangeiros, incluindo os judeus, porque eram a maioria da população. Esses eram os alvos especiais da ideologia nazista. É por isso que o antissemitismo, como está gravado aqui no livro de vocês, escrevam essas características, né? Liberalismo, individualismo, comunismo e antissemitismo igual desgraças para a Alemanha na concepção nazista, tá bom?
vão ser completamente perseguidas e mortas. É o que vamos chamar de genocídio. Esse genocídio, o ato de matar todo mundo, fazer desaparecer tudo que é judeu da face da terra, é o que vai mais assustar no nazismo e na Segunda Guerra Mundial, quando formos ver a invenção dos campos de concentração e de todos os modos de tortura e de morte que você possa imaginar, um modo de matar maior que o outro, para se matar muito mais em pouco tempo, tá bom? É, fora isso, né, então a superioridade da raça ariana, que é alemã, e a concentração de espaço vital, que é de territórios da Alemanha, e reconquistar o que era do Império da época. Então, por isso que a Alemanha vai invadir todos os países de novo para recuperar tudo que ela achava que tinha de direito, tá bom? Em 1925, essas ideias começam a se colocar em prática, porque o Hitler sai da prisão e ele é convidado pelo presidente que foi eleito, Paul von Hindenburg, para ser o seu grande aliado, ou seja, seu primeiro-ministro, o seu chanceler, como ele estava falando. E aí dali ele se torna, depois que ele morre, depois que esse Hindenburg morre, o Führer, o chefe, o maior disso, tá bom? Ele elege grandes polícias, né, e tropas especiais para seus interesses. Então, as tropas de assalto, a SA e a SS, as Brigadas de Segurança, vão ser as maiores responsáveis pela prática nazista, né, dentro do exército e dentro da sociedade. Então, perseguir, matar, prender, fazer sumir tudo e todos que eram contra o nazismo ou não se encaixavam simplesmente porque não se encaixavam na teoria, como por exemplo o judeu. Só pelo fato de ser judeu, não tinha nem como, ele tinha que ser morto. Entendeu? Não tem a ver se você é a favor ou não, se você vai pensar em ser a favor ou não. Não tem como. Aqui só vai viver quem é da raça branca, quem é alemão de nascença e pronto. Não tem vez pra ninguém. Estamos falando de uma política muito extrema, tá bom, gente? E aí, com a propaganda, isso foi cada vez mais se consolidando. Na página 209, vai dizer aqui, né, que o Hitler até mesmo manda perseguir e matar os soldados ou as pessoas alemães que eram contra o sistema dele. É o que foi chamado de Noite dos Longos Punhais. Tá aí, ó. Hitler eliminou a oposição dentro das fileiras nazistas, promovendo assassinatos em massa das SA pelas tropas da SS. Episódio que ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais. 30 de junho de 1934, tá bom? A Segunda Guerra vai estourar em 39, tá? E aí o Führer também conseguiu, né, aos poucos recuperar a economia do país, combatendo o grande desemprego que tinha demais na Alemanha, incentivando, né, nas construções das obras públicas, na circulação de mercadorias e principalmente na indústria bélica, né, das armas, quebrando com o Tratado de Versalhes que proibia o uso de armas, quebrando o Tratado de Versalhes quando dizia que não podia ter muito homem no exército, quebrando com o Tratado de Versalhes quando disse que tinha que pagar as indenizações, quebrando com o Tratado de Versalhes quando disse que ia causar uma nova guerra, quebrando com tudo e com todos. O Hitler quer realmente ir com tudo e ele tinha tudo para isso. Então, né, vamos ter aí um longo período para que depois as coisas comecem a piorar para o Hitler, mas até lá ele vai ter um governo muito forte, né? E se me permitem dizer, glorioso, tá bom? Com isso, né, também o Hitler fez toda uma alteração da sociedade, até na educação, nas escolas, era colocado toda a ideologia alemã para os meninos estudarem. Então a criança crescia com a mentalidade nazista, justamente na intenção de formar um indivíduo perfeito para a época, ela ter totalmente orgulho dela, sabe? Então, gente, pensa, a pessoa às vezes já nasce ruim, agora a pessoa cresce ruim, né? Pegar uma criança e já fazer a criança ser ruim, um nazista. Você tá entendendo? Estamos falando de uma sociedade realmente muito complicada, né? E é assim que o Segundo Reich começa, e é isso que eu queria falar para vocês. Nós vamos agora aqui tentar fazer rapidinho uma live pelo Zoom. Quem não conseguir, mas por favor, porque isso é cobrado, coloque as respostas do livro de vocês desse módulo dos exercícios de aplicação, né,
lá no Class, tá? Na forma de comentários. Mas agora vamos fazer uma live para a gente discutir melhor, fazer os exercícios e eu vou mandar o link para vocês assistirem os documentários sobre isso também. Muito obrigado, gente, e vamos lá agora.